Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma correção. Hoje vamos corrigir a atividade da semana 4 do PET do segundo ano de matemática, PET volume 3. Se você gostar, dê um joinha, se inscreva no canal. E vai ser uma correção bem rápida, beleza, pessoal? As atividades são bem simples. Vamos lá. Questão número 1. Um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa, conforme mostrado na figura a seguir. Então, olha só, as pedras que ele vai usar é uma escora aqui, beleza? Ou melhor, a pedra é essa aqui de 4 metros, tá? Ele vai precisar de uma escora aqui, que está chamando de Y, e outra escora aqui, beleza? Ele vai ter de escorar essa pedra com duas vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Então, esse é o ângulo formado entre as duas escoras aqui amarelas. Qual deve ser o comprimento destas duas escoras? Então, o que eu quero saber é o seguinte. Quanto que mede o x, que eu chamei de x aqui, e quanto que mede o y, beleza? Então, o que eu posso observar? Se eu olhar aqui, ó, meu ângulo de 30 graus, aqui vai ser meu cateto oposto, esse cara aqui é meu cateto adjacente, e esse aqui é a minha hipotenusa. Como eu falei para vocês, sempre o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Tranquilo? Então, vamos lá. Escrever. A relação que eu consigo escrever aqui, ó, deixa eu marcar esse ângulo aqui, nós vamos fazer tudo baseado nele. Cateto oposto 4, cateto adjacente x. Então, essa é a relação de seno. Beleza? Eu até coloquei a tabela aqui, ó. E para construir essa tabela é bem simples. Beleza, pessoal? Olha só. O seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. O seno e o cosseno de cada um, a tangente e tal dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. A ideia aqui é simples. Para escrever, para fazer essa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, 1, depois 2, depois 3 e voltar aqui, ó, 3, 2, 1. Depois eu vou tirar a raiz quadrada de todo mundo, ó, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, por isso que não tem a raiz lá. Aqui a raiz quadrada de 2, aqui a raiz quadrada de 3, aqui a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Beleza? Então, na prática, é assim que eu faço, tranquilo? E depois, para encontrar a tangente, vou pegar esse cara e dividir por esse, eu encontro esse aqui. Vou pegar esse cara e dividir por esse, eu vou encontrar esse. Pegar esse cara e dividir por esse, eu vou encontrar esse aqui, beleza? Então vamos lá no exercício. Como eu estava falando para vocês, cateto oposto 4 sobre a hipotenusa x, essa é a relação de seno. Então, cateto oposto à hipotenusa, seno de 30. O seno de 30, eu vou olhar na tabela aqui, ó, o seno de 30 é meio, tá? Seno de 30 é igual a 4 sobre x, vou multiplicar cruzado, então 1 vezes x é x, 2 vezes 4 é igual a 8, então o valor de x é igual a 8, tranquilo? Então aqui eu já encontrei a minha primeira solução, ou melhor, a medida dessa escora, beleza? Então ela vai ter que ter 8 metros. Aí continuando, eu posso olhar aqui, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, tudo bem? E essa relação é a relação de tangente, ok? Tangente de 30, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30. Tangente de 30, vamos lá. Tangente de 30, aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto 4, cateto adjacente y. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que raiz de 3 vezes y é igual a 3 vezes 4. Multiplicando cruzado, raiz de 3y é igual a 12. Eu vou passar o raiz de 3 dividindo 12, beleza? E quando eu passar, eu vou ficar com essa expressão um pouquinho feia. Então, vou tentar tirar essa raiz daqui, ó, essa raiz de 3. Então, vou racionalizar, tá? Tirar essa raiz do denominador. Então, o que eu vou fazer é multiplicar todo mundo por 1, tá? Só que 1 diferente, raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso aqui vale 1, né? Por isso que não está alterando. 1 é o elemento neutro da multiplicação. E quando eu faço isso, eu vou multiplicar 12 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ficar com 12 raiz de 3 sobre raiz de 9. Só que a raiz de 9 é quanto? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso simplificar esse 12 com esse 3 e vou ficar com 4 raiz de 3. Beleza? Então, o valor dessa escora do y, né, essa outra escora, é 4 raiz de 3 metros. Tranquilo? O que mais que eu queria falar com vocês aqui? Beleza, eu acho que é só isso aqui mesmo, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui, ó, o avião, tá? E ele vai voar numa trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus, com o eixo horizontal, né? Que seria o solo aqui, tudo bem?
Então, esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, isso aqui é o solo, beleza? É claro que vamos pensar que tá plano, que é plano, tá? Após certo tempo, ele havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Nesse exato instante, qual era a altura H desse avião? Então, beleza, eu quero encontrar isso aqui. Ele tinha voado, né, 1.500 metros, e eu quero saber o valor de H, beleza? Deixa eu apagar um pouco da bagunça que eu fiz aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse cateto oposto aqui, que é o H, e tem essa hipotenusa, tudo bem? Porque aqui está meu ângulo reto, beleza? Então, esse cara aqui é a hipotenusa, esse aqui é o cateto oposto. Então, eu posso falar que o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, o seno de 30 é igual a H sobre 1.500, beleza? A tabela aqui também que eu tinha esquecido. Então, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto vale H, hipotenusa vale 1.500 e o seno de 30 vale meio, beleza? Então tá aqui, ó, seno de 30 é igual a meio. Esse exercício é bem simples, eu vou colocar essa igualdade aqui, ó, meio é igual a H sobre 1.500. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que 2H é igual a 1 vezes 1.500, que é 1.500, beleza? Aí eu posso passar o 2 dividindo, beleza? Então, H é 1.500 dividido por 2, ou seja, H é igual a 750 metros. Ou seja, a altura do avião naquele exato momento é 750 metros. Questão número 3. Um triângulo retângulo possui os seus dois catetos com a mesma medida x, e a medida da sua hipotenusa é 15. Calcule o que se pede. Então, na letra A, eu quero saber o seguinte: determine as medidas dos ângulos internos B e C. Então, tá aqui, ó. Eu quero saber a medida desse cara e desse cara aqui, tudo bem? Observe o seguinte, se aqui é x, é um cateto, e aqui também é x, eu tenho um triângulo equilátero, são três lados iguais, escalando os três lados diferentes, eu tenho um triângulo isósceles, beleza? Se esse triângulo é isósceles, significa que esses ângulos aqui, ó, têm a mesma medida, tudo bem? E se eles têm a mesma medida, pensa comigo, esse aqui é 90. Então, tá sobrando quanto lá? Tá sobrando 90, ok? O ângulo B mais o ângulo C é igual a 90. Como eles são iguais, opa, deixa eu colocar aqui que eles são 90 graus, e eu também sei que eles têm a mesma medida. Vou colocar aqui, eles são congruentes, tá? Se eles têm a mesma medida, então sobrou quanto para cada um? Sobrou 45 graus, beleza? Só pegar 90 e dividir por 2. Ou seja, a medida do ângulo A é igual a 45 graus. Eu posso colocar assim, ó, a medida de A ou melhor, que é a medida de B, né? Deixa eu consertar lá. A medida de B, deixa eu consertar aqui, ó. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C, que é igual a 45 graus, ou seja, a medida de cada um é 45 graus, tudo bem? Vamos continuar. Calcule as medidas dos catetos desse triângulo. Eu vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui agora, tá? Eu quero saber a medida dos catetos, ou seja, eu quero saber a medida de quem? A medida desse x e desse x, que no fim das contas é o mesmo, né? Tem a mesma medida, então o valor que eu encontro para um também serve para o outro. Então, o que eu vou escrever? Uma coisa que eu poderia escrever é isso aqui, ó. Cateto olhando para esse ângulo aqui, que eu achei, ele mede 45, lá também mede 45, mas eu vou usar especificamente esse aqui, tá? Que eu estou destacando, o ângulo C. Então, tá. Eu vou ter o seguinte, que o cateto oposto sobre a hipotenusa, essa é a relação de seno, tá? A tabelinha ali de novo. Eu tenho que o seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45, eu vou olhar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. O seno e o cosseno são iguais, né? Porque se eu somar 45 mais 45 dá 90, então o seno de 45 e o cosseno de 45 também são iguais. Tudo bem? Mas isso é outro detalhe. Só substituir aqui, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 15, então eu vou ter essa igualdade aí. Eu posso multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que 2x é igual a 2, que multiplica a raiz de 15. Eu posso passar o 2 dividindo, tá? Então eu vou ficar com essa expressão. Essa expressão está correta, mas se você fizer na calculadora, você vai encontrar que o valor de x é aproximadamente 10,61, beleza? Ali não está usando a unidade de medida, eu também não vou usar aqui não. Ok? Então, eu usei o seno, mas eu também poderia usar o cosseno, tá? O cosseno seria quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa
O cosseno de 45 é o mesmo valor, tá? Que eu falei para vocês aqui, ó. O seno e o cosseno de 45 é o mesmo valor. Então, eu vou ter a mesma igualdade, porque o cateto adjacente também mede x. Então, eu vou ter a mesma igualdade. Vou multiplicar cruzado aqui e vou ter a mesma situação. Vou ter que x é 10,61, que não poderia ser diferente, né? Que eu falei desde o início, x é igual a x. Então, esses catetos possuem a mesma medida. E olha só, pessoal, o que eu ia falar lá na questão número 1 e não falei, eu vou aproveitar e falar aqui com vocês. O que eu ia falar é o seguinte, que eu posso usar esses resultados para eu conferir se minha resposta está correta. Porque olha só, esse cateto eu encontrei, eu vou usar essa expressão aqui, tá? Raiz de 15, ou melhor, 15 vezes raiz de 2 dividido por 2, e esse outro cateto a mesma medida. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Eu posso falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 15 ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, beleza? E quando eu faço isso aqui, ó, eu vou ter 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado, x vale 15 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, e aqui ao quadrado. Depois, quando eu pego esse 15 e elevo a 2, vai dar 225, beleza? A mesma coisa acontece no outro aqui, ok? E aqui 2 ao quadrado é igual a 4. E o que mais aqui, ó, o outro que talvez poucas pessoas, algumas podem esquecer, que eu posso simplificar esse 2 aqui, o índice, né, com esse 2 aqui. Então, eu vou ficar aí com 225, tá? Quando eu levo ao quadrado 225, vezes 2 vai dar 250, né, dividido por 2. Mas eu acho que coloquei mais passo a passo aqui, ó. Tá aqui, ó. 225 vezes 2 dividido por 4. 225 vezes 2 é 450. Aqui também vai ser 450. Os denominadores são iguais, então eu posso conservar o 4 e somar os numeradores. 450 mais 450, tá? Que é 900. Então, 225 é igual a 900 dividido por 4. E 900 dividido por 4 é igual a 225. Tudo bem? Então, 225 é igual a 225, como não poderia ser diferente, né? Porque se as minhas respostas estão corretas, então essa igualdade, eu tenho que encontrar essa igualdade aqui no final. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para todos. Foi bem rapidinho, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo aí, compartilhe com seus amigos e até a próxima semana.